Prezados irmãos e irmãs aqui presentes e tantas que à distância, mais uma vez, rezam conosco através das redes sociais, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Com este domingo, o primeiro do Advento, a Igreja inicia um novo ano litúrgico, convidando-nos mais uma vez a percorrer o caminho de Jesus Cristo, contemplando o mistério da sua morte, desde o seu nascimento até a ressurreição e ascensão. O tempo do Advento, iniciado hoje, é a primeira etapa desse itinerário catequético espiritual. O termo Advento, Adventus, em latim, significa visita, chegada ou vinda. Fazia parte do vocabulário das religiões pagãs no Império Romano e era usado em referência às supostas visitas anuais das divindades aos seus respectivos templos. Por volta do século IV, o cristianismo absorveu o termo, passando a utilizá-lo no contexto do Natal, a visita por excelência de Deus ao mundo. Como o próprio termo evoca, uma visita especial é sempre motivo de esperança e expectativa. E essa é uma das características principais do Advento. Com o início do ano litúrgico, iniciamos também a leitura do Evangelho segundo Lucas, porém, não do seu início, mas do seu final, precisamente do seu discurso escatológico. Por isso, o texto proposto para hoje é Lucas 21, 25, 28, 34 e 36. O discurso escatológico está presente nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e trata simbolicamente das realidades últimas e finais da história, antecedendo as narrativas da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É importante também perceber a continuidade do tempo. Como nos últimos domingos do ano litúrgico, refletimos a partir do discurso escatológico de Marcos, o tema da expectativa é também com esse tema que abrimos o novo ano. Inclusive, liturgicamente, já estamos vivendo e celebrando o ano 2022. Liturgicamente, claro. A admiração dos discípulos, como vimos, Jesus respondeu: vós contemplais estas coisas, mas dias virão em que não restará pedra sobre pedra, que não seja derrubada, destruída. Curiosos e espantados com essa afirmação de Jesus, os discípulos perguntaram: mestre, quando acontecerá isso? Qual o sinal de que isso está para acontecer? O texto de hoje começa com palavras de grande impacto. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas com o pavor do barulho, do mar e das ondas. Os astros, sol, lua e estrelas eram imagens de divindades nos mundos greco-romano e egípcio. Embora Lucas não afirme, como Marcos, que esses astros irão desmoronar, ele diz que entrarão em caos, o que representa o colapso dos sistemas de dominação responsáveis pelas perseguições vividas pelas comunidades na época da redação do Evangelho, ou seja, quando este Evangelho foi escrito. Até mesmo o mar, onde residiam as forças do mal, para a mentalidade semita, será abalado. Isso significa que o mal será cortado pela raiz. Tais acontecimentos, com certeza, trarão angústia e medo para o mundo todo, até então conformado com a ordem injusta das coisas.
Por isso, os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. As forças do céu aqui não são divindades, mas a ordem e a harmonia do cosmos. O que parece catastrófico é, na verdade, apenas pretexto para a passagem de uma fase a outra da história. O mundo até então ordenado com falsa segurança e sistemas injustos, como era o Império Romano, não permaneceria para sempre. Perseguidos e já quase sem esperanças, como estavam muitos cristãos nas comunidades de Lucas, não era fácil acreditar em transformação, em mudança. Mas o evangelista não desiste e reconstrói as palavras de Jesus, que seriam de grande importância para o seu contexto. Então eles verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com grande poder e glória. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque vossa libertação está próxima. A construção de um mundo novo requer a destruição das estruturas velhas de poder e dominação. É esse o sentido do texto até aqui. O mundo velho, governado por tiranos que se sentiam iluminados por falsas divindades, os astros, sustentadores de um sistema tão nocivo para o ser humano quanto as forças do mar, não seria eterno. Haveria de dar lugar ao mundo novo, o reino de Deus. A imagem do Filho do Homem, vindo das nuvens, evoca o reinado e senhorio de Deus sobre o mundo, através do seu Filho Jesus Cristo, prestes a ser condenado no contexto imediato do discurso escatológico. Para o reino de Deus acontecer em plenitude, é necessário que uma nova ordem seja estabelecida no mundo. Por isso, os cristãos não podem desanimar. Por mais difícil que seja a situação, devem manter-se de cabeça erguida, porque a libertação está próxima. O evangelista Lucas alerta para a necessidade da vigilância, para não serem surpreendidos, uma vez que não há uma data exata para isso acontecer. Portanto, tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Quem já vive no dia a dia a presença constante do Senhor, através da oração e do cultivo de relações humanas autênticas e fraternas, não será surpreendido. Como Lucas é o evangelista que mais privilegia a oração, ele apresenta essa como a mais consistente das formas de vigilância. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. A oração sincera, junto com o espírito de vigilância, mostra, acima de tudo, que os cristãos não podem acostumar-se à ordem vigente, não podem ser tolerantes com as injustiças e opressões, mas devem estar sempre em busca de um mundo melhor, não apenas esperando, mas também construindo no dia a dia as condições necessárias para o reinado de Deus se estabelecer definitivamente sobre o mundo, o que não acontecerá passivamente, mas somente com a destruição de todas as forças de morte, conforme a descrição dos primeiros versículos. E isso exige muito empenho da comunidade cristã e de cada um de nós. É com esse propósito que devemos nos preparar para o Natal do Senhor.
Ser conivente com as injustiças é retardar sua vinda e o seu reinado. Prezados irmãos e irmãs, ao celebrarmos a vinda do Messias, somos convidados a pensar na futura vinda, em que já não haverá mais tempo para mudança e conversão. Preparemo-nos, portanto, para mais este Natal que se aproxima. Celebremos a Eucaristia como lugar onde todos podem ficar de pé e levantar a cabeça, porque a libertação está próxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.